Pois é, minha gente, você é ouvinte do nosso Gabinete Paraíba, o programa de portas abertas para a população, todas as terças e quintas, a partir das 17 horas, aqui na sua Rádio Cidade Esperança, pela M1310. Você que também acompanha a gente no Facebook, no facebook.com/Rede Esperança PB e /Gabinete Paraíba. A gente tá ao vivo, tá online, tá bacana. Se você quiser entrar lá, dá um like, dá um ok, compartilha o nosso programa, para a gente poder aí ter acesso a mais gente compartilhar e assistir o Gabinete Paraíba. Hoje, gente, a gente vai começar uma série de debates aqui no nosso programa, que a gente vai dar continuidade agora por esse mês de junho, sobre temas que tragam, que falem sobre o desenvolvimento do nosso município, tanto no sentido social quanto no sentido econômico. E para a gente abrir esse debate muito importante, muito interessante a respeito do desenvolvimento da nossa cidade, a gente vai falar hoje sobre o planejamento urbano, sobre a mobilidade urbana, sobre o urbanismo, a Campina de hoje e do futuro. E para a gente fazer esse debate bacana, a gente convidou a Aida Pontes, ela que é arquiteta e urbanista pela UFPB, tem mestrado em engenharia urbana e doutorado em planejamento urbano pela Universidade de Eindhoven, na Holanda, e se estabeleceu aqui em Campina Grande em 2014, onde fundou o Laboratório de Rua, o Lab Rua, e é professora de planejamento urbano e urbanismo da Unifacisa. A Aida também atuou na Secretaria de Planejamento e na Superintendência de Mobilidade Urbana da Prefeitura Municipal de João Pessoa, em diferentes gestões, e desde 2014 é membro da diretoria do Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento da Paraíba, o IAB. Foi vice-presidente durante a gestão 2014-2016, conselheira superior durante o triênio 2017 e 2019 e hoje é presidente do departamento para o triênio 2020-2022, também conselheira fiscal do IAB Nacional. A Aida já está conosco na linha. Aida, seja muito bem-vinda ao Gabinete Paraíba. Boa tarde, é um prazer, ainda mais falar de um tema tão importante para todo mundo quanto o planejamento urbano, né? A cidade é um espaço que todo mundo usa e que tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo agora. Aida, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no programa Gabinete Paraíba, por aceitar o nosso convite para fazer esse debate tão importante. A gente que se conheceu ainda lá em 2016, diante de alguns movimentos também que ocorriam aqui na cidade, principalmente ali em relação ao Ocupa Sul, de você já com Lab Rua e outros movimentos que se juntaram para cooperar exatamente para o planejamento e para a ocupação dos espaços públicos aqui em Campina Grande. Mas para a gente começar esse debate, Aida, eu gostaria que você inicialmente apresentasse um pouco do seu trabalho. E para que a gente possa contextualizar o tema para o nosso ouvinte, gostaria que você também falasse um pouco do que é e qual a importância do planejamento urbano, da mobilidade urbana e a urbanização, né? E esses temas, eles são interligados ou eles são diferentes entre si? É um prazer, Rick, o convite, fiquei muito feliz. A gente se conheceu assim, num momento muito interessante de Campina Grande, quando a gente estava discutindo sobre o Ocupa Sul, né? Sobre a reutilização de um espaço público. E sobre o tema de planejamento urbano e cidade, mobilidade, né, na verdade a gente não tem como falar de mobilidade urbana sem falar do planejamento urbano, de habitação, né? Todo mundo, a gente espera que mora em algum lugar, que se desloque para ir para o trabalho, se desloque para ir fazer compras, visitar um familiar. Então, a gente pensar no planejamento da cidade é pensar no dia a dia das pessoas, é pensar na qualidade das pessoas, né, da qualidade de vida delas. Como é que a gente tem espaços que sejam seguros, tanto para caminhar em termos de segurança pessoal, quanto segurança em termos de trânsito. Sejam espaços, sejam convidativos, onde a gente possa encontrar a família, encontrar amigos, né. A gente tem espaço para o lazer, como praças e parques que sejam adequados e convidativos e perto de casa, né, para que seja acessível também. E aí, falando de mobilidade urbana, né, a gente tem vários aspectos da mobilidade urbana que a gente pode pensar e discutir. Vou começar pensando, assim, a questão do transporte público, né, porque dependendo onde a gente mora, a gente sabe bem que o transporte público ele pode ser melhor ou pior, né, e a gente pensar a cidade de forma que ela seja mais eficiente também tem a ver com isso, com as distâncias que a gente percorre. Então, a gente pode pensar no transporte coletivo, como é que ele pode ser eficiente, né? Agora a gente tem uma questão em relação ao Covid e como a gente vai fazer essa volta à cidade. Mas a gente tem também a caminhada, muita gente caminha
e as cidades não são planejadas para o caminhar, como a gente vê muitas calçadas danificadas ou que a gente não consegue caminhar na cidade. Tem muita gente também andando de bicicleta, eu sou uma delas, eu sou ciclista na cidade, e aí como é que a gente pensa esse deslocamento seguro também dos ciclistas? Então, pensar a cidade de uma forma, a gente usa muito o termo sustentável, né? Como é que a gente pensa a cidade hoje para as futuras gerações, né? Para que daqui a 10 anos a gente conseguir fazer várias ações que consiga a gente ter uma cidade agradável, que a gente consiga ter o lazer, que seja um lazer público, né? Que seja uma praça, um parque, ter espaços para fazer um esporte e também se deslocar com qualidade e dentro do bolso também, né? Que a gente tenha um acessível não só em termos de espaço, mas em termos financeiros também. Aida, para a gente fazer esse debate a respeito como você bem coloca, a respeito do planejamento da cidade, no Brasil, né, no nosso país, as bases do planejamento da cidade, elas estão estabelecidas no Estatuto da Cidade, né, na Lei 10.257 de 2001. Já no seu segundo artigo, o Estatuto dispõe que a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. Que, em outras palavras, quer dizer que a propriedade urbana, embora privada, deve ter uma função social. Entre esse e outros contextos, se introduz o plano diretor, que é uma ferramenta central do planejamento de cidades no Brasil. Conforme os artigos 39 e 40 do Estatuto da Cidade, o plano diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. É ele quem deve promover o diálogo entre os aspectos físicos e territoriais e os objetivos sociais, econômicos e ambientais que temos para a cidade. O plano, no fim das contas, tem que ter o objetivo de distribuir os riscos e benefícios da urbanização, induzindo o desenvolvimento mais inclusivo e sustentável. Aqui em Campina Grande, a lei do plano diretor é de 2006. Diante desse exposto, levando em consideração a função desse importante instrumento, como você avaliaria a aplicação do plano diretor aqui em Campina Grande e qual o papel do poder público na aplicação desse instrumento? Chico, você tocou num ponto muito importante, que a população precisa se apropriar dessa lei, dessa legislação, né, que é não só o Estatuto da Cidade, mas o plano diretor, né? Você falou da função social da propriedade do Estatuto da Cidade, para que os ouvintes entendam, o Estatuto da Cidade ele é uma lei que ele diz que, apesar do terreno ser privado, como o Rick colocou, o público está acima do privado. Então, mesmo que você tenha um terreno, você tem que pensar nele de forma que seja condizente com o público, que seja melhor para todo mundo. Isso significa que um terreno vazio na cidade, ele não é adequado, ele não é bom para a cidade porque causa insegurança, tem infraestrutura que chega, que passa por ele e que não é usufruída, né? Então, o plano diretor é um instrumento local, né? Ele é a nível municipal, que vem justamente atacar esses problemas da cidade, como um dos exemplos são os vazios urbanos, né? Que são os terrenos baldios. E aí o plano diretor, ele coloca acima o público em relação ao individual, né? O coletivo em relação ao individual. Então, uma coisa importantíssima no plano diretor, já eu chego na questão de Campina Grande, que é obrigatório que ele seja participativo. Ele só existe se ele for feito em conjunto com a população, e que é uma dificuldade que a gente encontra no Brasil inteiro, e por isso que eu volto a dizer que é importante que a população entenda da importância desse instrumento, para que todo mundo exija do poder público que seja feita a revisão temporária, que ele deve ser feita a cada 10 anos, mas que seja participativo, que todo mundo consiga opinar sobre seu bairro. Por mais que existam técnicos que possam indicar orientações para o futuro das cidades, só quem mora no bairro sabe qual é a dificuldade do caminhar, da segurança, do transporte público. Então, a gente precisa exigir do poder público que o plano diretor, a revisão seja participativa. Em relação ao plano diretor de Campina Grande, de fato, ele é de 2006. Então, se a obrigatoriedade é de revisar a cada 10 anos, a gente está aí há 4 anos atrasado da revisão do plano diretor. Até houve uma tentativa de revisão, houveram conversas, eu participei enquanto representante da Unifacisa em reuniões para discutir essa revisão do plano diretor, mas de fato ele está atrasado e é importante que agora a gente vai entrar num processo de eleição municipal
E é importante que a gente visa, já nos planos né, o plano de governo, que a gente tenha esse compromisso com a revisão do plano diretor, que o plano diretor é o instrumento que orienta o futuro da cidade, né? Eu estava falando inicialmente todas as questões de transporte, de residência, né, de habitação, tudo isso. O plano diretor é um instrumento que vai dizer daqui a 10 anos onde é que a cidade tem que chegar, e quando chegar lá naqueles 10 anos a gente revisar e ver para como é que a gente quer que a cidade cresça daí para frente, né? Então, a gente precisa sim discutir sobre o plano diretor de Campina Grande, que a gente já tem um plano de mobilidade urbana, né, que foi feito em 2015, já passou 5 anos, e a gente precisa atualizar o plano diretor, inclusive para o plano de mobilidade urbana, e o tempo está passando e ele já fica caduco. Mas a gente também vê que, apesar do plano diretor existir, ele não está sendo cumprido como deveria. E uma questão dessa é justamente o que eu falei sobre a população não conhecer essa legislação. A população precisa entender os direitos dela, e se o plano diretor estivesse sendo cumprido, a gente já conseguiria evitar vários problemas urbanos que a gente vê na cidade. Então, acho que é isso. Acho que é isso. A gente precisa falar mais sobre o plano diretor para que todo mundo se apodere desse instrumento. Aida, boa tarde. Aqui é Alisson na linha. Seja bem-vindo ao Gabinete Paraíba. E eu queria botar no debate uma questão que eu acho que é importante sobre planejamento urbano, que é a gentrificação, né? Que é justamente aquela estratificação e marginalização dos cidadãos de baixa renda que são expulsos de um local para atender interesses comerciais de, digamos assim, pessoas mais endinheiradas, certo? Campina Grande, ela tem um histórico de planejamento urbano que, inclusive, relega a população mais pobre a viver em locais próximos de cemitérios, próximos de cadeias, como é, por exemplo, o bairro do Zé Pinheiro, do Monte Santo. Enfim, ela foi construída dessa forma, né? Então, qual o desafio de conduzir um planejamento urbano sem excluir, e sim incluindo essa camada, essa massa da população? É possível fazer isso? Ou planejamento urbano sempre vai ser sinônimo, muitas vezes, de gentrificação? Alisson, pergunta difícil em relação a como é que a gente inclui, né? A gente evita essa exclusão social. Mas é o seguinte, o planejamento urbano, ele é pensado e ele é feito para diminuir essas desigualdades, né? Diminuir essa exclusão social, sendo que o que a gente vê historicamente no Brasil, que a construção de cidade, ela está baseada ainda nessa desigualdade, né? Desde os princípios, os primórdios, até hoje a gente vê que essa gentrificação sempre acontece, sempre tem uma área da cidade que é mais bem cuidada ou que tem algum processo de enobrecimento, até às vezes tem uma área que recebe dinheiro público para ser mais cuidada e daí encarecer, né? O processo de gentrificação, na verdade, é esse. Vem algum agente, às vezes privado ou público, que encarece aquele lugar e as pessoas que já moravam ali, que são de uma classe, né, uma renda mais baixa, ela não consegue mais se manter naquele lugar e ela acaba sendo expulsa para outro lugar. Infelizmente, são os atores que existem na cidade quem tem mais poder ou quem tem menos poder. Né? E aí volto à questão da participação, né? E da falta de conhecimento. Sempre, boa parte dos problemas do Brasil passa pela questão da educação, né? Da falta de conhecimento. Se a população soubesse da obrigatoriedade que o poder público tem em participar, né? A gente conseguiria ouvir mais essa população. Mas é interessante porque, em relação à exclusão, e o processo de gentrificação que você falou, me fez lembrar de como a gente vê muitas políticas de habitação social, a gente pensar em todos os conjuntos habitacionais que a gente lembra em Campina Grande, eles são na periferia da cidade, né? Eles são distantes do centro. Então, isso a causa que as pessoas têm, a gente vai chegar na mobilidade urbana, né? Que são lugares onde a oferta de transporte público é mais eficiente. Né? Então, isso é um processo de exclusão. E aí o Estatuto da Cidade e o Plano Diretor, também voltando à questão anterior que ele fez, ele vem de forma a trazer instrumentos para que isso seja evitado. A gente tem terrenos vazios numa área mais urbanizada da cidade, que a gente pode trazer a habitação para outras rendas, né? Para que a gente tenha esse misto social. É um processo, né? Um status quo difícil de ser mudado,
mas eu acho que a gente tem instrumento para isso. Tem muita legislação no Brasil, que são, inclusive, referências mundiais, como o Estatuto da Cidade, e que a gente tem como brigar por isso. Não é fácil, mas o caminho existe. Bom, Aida, me tirou outra dúvida. O planejamento urbano aqui em Campina Grande também não é novidade, né? A mais famosa de todas elas ocorreu nos anos 30, quando o prefeito Wigner Vanderlei, ele praticamente cortou a cidade e estabeleceu ali a Avenida Floriano Peixoto, né? E a gente, para os ouvintes entenderem a dimensão disso, de como ela impacta a longo prazo, ela ainda hoje é existente na cidade, né? Eu queria saber um pouco mais de você, como é que você vê esse impacto desse planejamento urbano, que praticamente foi o único que a cidade enfrentou em toda a sua história de pós-independência, né, vamos dizer assim. Qual o reflexo que, por exemplo, a gente vê isso no cotidiano desse planejamento urbano que foi feito lá nos anos 30 e pouco mudou até hoje? Nos anos 30 teve esse bota abaixo, né? Inclusive tem um livro muito interessante do professor da UFCG, Marcos Vinícius, que ele fala justamente a história dessa fase, né, de Campina Grande, e que me lembra muito a fase de hoje, né? Campina Grande, ela tem, pensando principalmente nessa região central que passou pelo bota abaixo, né? Para quem não sabe, as edificações da Maciel Pinheiro, daquele centro, núcleo central, elas eram de outro estilo. E o estilo dos anos 30 era o Art Deco. Então, o prefeito colocou um decreto para que as edificações fossem todas modificadas para o que era a arquitetura da época, né? Então, e ainda retificou a rua, que ela era um pouquinho torta, falando assim, e ele retificou a rua. E o que eu percebo hoje em dia em Campina Grande é que tem o mesmo pensamento né, inclusive, cidade da tecnologia, moderno, né, algo sempre que remete ao futuro, e a gente esquece um pouco o passado. Por mais que a gente tenha tido esse momento, né, nos anos 30 em Campina Grande, a gente tem um acervo de Art Deco, essas edificações do centro, que são importantes que elas sejam preservadas. E a gente vê hoje já um desrespeito a essa edificação. Então, me lembrou isso em Campina Grande, que é algo que vem nesse planejamento, nesse DNA do planejamento de Campina Grande, que é um desrespeito ao olhar para trás, né? A gente vê o Capitólio como ele está, né? A falta de cuidado de muitos em relação a algumas edificações históricas que são demolidas em Campina Grande, não só no centro, como algumas edificações modernas, né? E aí a gente teve, na verdade, o planejamento, ele tem vários, voltando à tua pergunta, né? Ele tem várias ações de planejamento. A dos anos 30 foi a mais impactante em termos visuais, em termos de paisagem, né? Porque ela realmente arrasou e era algo vou chamar de moda na época, era o que se entendia de planejamento urbano na época. Inclusive, a criação da Floriano Peixoto na largura que ela é, né? Também era algo que se entendia na época como verdade, como o que deveria ser feito, né? Muito espaço para carro, porque na época se acreditava que o carro ia ser o futuro, e hoje em dia a gente já tem um pensamento diferente, né? Hoje em dia a gente já entendeu que o carro, ele trouxe várias coisas negativas para a cidade, né? Ele traz congestionamento, ele não é democrático, ele traz poluição, ele ocupa um espaço na cidade que poderia ser usado para, por exemplo, praças, né? Então, esse pensamento, né, da Floriano Peixoto, que até hoje existe, né, ele não é mais atual. A gente precisa pensar agora nos pedestres, nos ciclistas, numa cidade compacta. Esse é o novo pensamento da cidade. E, voltando à tua pergunta, eu acho que a gente ainda precisa evoluir um pouco mais para o que é realmente o atual, o que é realmente o moderno, que às vezes é pouco tecnológica, é tecnologia mais social do que tecnologia de computador. Ô, Aida, Aida, a respeito, trazendo agora para o debate atual, né, da Campina do hoje, a gente percebe, como Alisson bem traz, e você muito bem respondeu a respeito desse planejamento realizado nos anos 30, o que eu percebo particularmente, e aí é uma visão um pouco particular mesmo a respeito do que eu vejo de Campina Grande, é que ela é uma cidade em total expansão e crescimento, porém ela se encontra um pouco bagunçada, digamos assim.
Você tem setores que meio que já se formam ali, como o centro da cidade, o setor industrial, o setor, por exemplo, ali do distrito dos mecânicos, por exemplo. Mas você tem bairros já onde existe um grande crescimento, principalmente comercial, e como o empreendedorismo é muito forte em Campina Grande, você já tem regiões em bairros em Campina Grande que você já tem centros comerciais muito fortes, como o bairro da Liberdade, como o bairro do Zé Pinheiro, como o bairro das Malvinas. E a gente percebe exatamente que falta um planejamento de fato para que tanto esse crescimento ele possa ser feito de maneira ordenada, construtiva, no sentido realmente assim de ser algo positivo, e principalmente no quesito na mobilidade urbana, porque a gente não percebe uma mudança das grandes vias. O centro da cidade está cada vez mais congestionado. A gente tem, por exemplo, asfalto em algumas ruas que o povo passa por cima, mas aí você tem uma pista de bicicleta que ninguém respeita, uma ciclofaixa que todo mundo vira estacionamento. Então, afinal, o que é que Campina precisa, qual a visão de Campina de hoje e o que é que ela precisa para esse futuro? Porque a gente sabe também que a política de planejamento urbano ela é de curto, médio e longo prazo. Mas pensando no hoje, vendo a cidade dessa forma, quais são as principais políticas que a gente poderia aplicar para o melhor desenvolvimento de Campina Grande? Boa pergunta, Henrique. Tem uma primeira coisa que tu falou que eu fiquei pensando, a questão da expansão, a cidade em expansão urbana, né? Eu estava falando da questão de como a gente entende que as cidades devem ser hoje em dia. Então, já respondendo a tua pergunta, a primeira coisa é frear a expansão urbana. Isso não é a IDA que está dizendo, isso são os técnicos do mundo inteiro que estão dizendo em relação às cidades. Uma cidade ela é mais eficiente quando ela é compacta. Então, o problema que você fala dessa disparidade entre os bairros, que uns são mais estruturados do que outros, é muito devido a essa expansão urbana que foi feita, sem que o que já existe seja cuidado, digamos assim. Antes de arrumar o que já existe, já foi criando novos, né? Agora a gente tem um grande bairro que foi construído, que é praticamente uma cidade, né? Que é o Aloysio Campos, e foi construído sendo que ainda tem muito terreno dentro da cidade que pode ser construído. Então, a primeira coisa que eu digo que Campina Grande precisa urgentemente rever é essa questão da expansão urbana. A expansão tem que ser para dentro do que já existe. Quanto mais a gente cria mais espaço fora da área urbana existente, mais complicado vai ser a gente manter, mais caro vai ser a cidade, pior vai ser para a mobilidade urbana, porque a gente acaba tendo que estender linhas de ônibus e não necessariamente a gente tem passageiros, por exemplo, para pagar aquela linha de ônibus que vai ser estendida, né? E em relação à mobilidade urbana, que foi outro ponto principal aí na tua fala, é muito interessante a questão da mobilidade urbana, porque o quanto o carro ele é principal na nossa paisagem. Mas se a gente for olhar quantas pessoas de fato usam o carro nos seus deslocamentos diários, é a minoria. A maioria das pessoas de Campina Grande e do Brasil inteiro se deslocam a pé. Mas o carro ele ocupa um espaço tão grande de congestionamento, sendo que ele não traz muita gente. Eu vou trazer um dado interessante que a gente contou pelo Lab Rua. A gente passou um dia na Maciel Pinheiro contando todo mundo que passava, ciclista, pedestre, carro, moto. Num dia, numa quarta-feira de maio, de uns 3 anos atrás que a gente contou, passaram 18 mil pessoas na Maciel Pinheiro. E passaram 5 mil carros. E aí você pensa o quanto o planejamento é feito de uma forma equivocada, no sentido de a gente tem muito mais pessoas passando na Maciel Pinheiro, mas o espaço para o pedestre é muito curto, né? Muito estreitinho as calçadas em relação ao espaço que a gente dá para o carro. Então, em relação à mobilidade urbana, inclusive, é lei, né? A gente tem desde 2012, a 12.587, que é a Lei de Diretrizes Nacional para a Mobilidade Urbana, que ela diz, né? Aí já respondendo a sua pergunta, o que é que tem que ser feito? A prioridade é do pedestre. Em primeiro lugar, o pedestre. Em segundo lugar, o ciclista. Em terceiro lugar, o transporte coletivo. Depois, o transporte de carga. Por quinto lugar, que vem o transporte individual, ou seja, o carro e a moto. Mas não é isso que a gente tem visto na cidade, né? A gente viu, por exemplo, uma política de asfaltamento de diversas ruas, onde esse asfaltamento é o oposto do que deveria ser feito pensando no pedestre. Porque quando você asfalta uma rua, você deixa mais quente, você impermeabiliza, que num dia de chuva é pior para o pedestre quando ele caminha, né? O deixar mais quente também é ruim para quem caminha, porque a gente tem poucas árvores também no meio urbano, né? Isso está diretamente relacionado à mobilidade urbana.
E também você aumenta a velocidade dos veículos. Então, a gente vê políticas que são ainda voltadas para o carro. E eu vou ter tu falou de congestionamento. Não tem solução para congestionamento. Solução para congestionamento é dar outras alternativas para as pessoas de forma segura e confortável deixem o carro em casa. Essa é a forma. A gente não tem que usar o carro. Assim, não é que as pessoas... Que bom que as pessoas tenham carro. Eu espero que todo mundo tenha carro. Mas a gente precisa dar outras opções seguras e confortáveis. Que a gente tenha um transporte público que seja eficiente, que seja num valor adequado, que a gente tenha ciclovia e ciclofaixa e respeito aos ciclistas para que todo mundo consiga andar de bicicleta de forma segura e que a gente tenha calçadas caminháveis, inclusive para que as pessoas que têm mobilidade reduzida consigam sair de casa em segurança, né? Então, só para resumir, né, a gente tem duas diretrizes em relação a Campina Grande. Uma é conter a expansão urbana, a gente precisa de uma cidade mais compacta. E a outra, em relação à mobilidade urbana, é seguir o que a legislação fala, que é primeiro o pedestre, depois o ciclista, depois o transporte coletivo, depois o transporte de carga e, por fim, o transporte motorizado individual. Aida, uma última perguntinha, o nosso programa já está chegando ao fim, infelizmente a gente só vai até às 18 horas. O papo está muito bom e eu queria saber de você um pouco sobre o Lab Rua, que você comentou agora há pouco na sua resposta, que é o Laboratório de Pesquisa em Espaços Públicos. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o que é esse projeto e também falasse para os nossos ouvintes sobre a pesquisa que vocês vêm desenvolvendo, sobre o impacto que a Covid-19 vem modificando, vem provocando nas nossas cidades, né? Vocês já conseguiram, já chegaram a algum resultado sobre esses estudos? Sim, para quem não conhece o Lab Rua, né, que é o diminutivo para Laboratório de Rua, é um laboratório de pesquisa, ele oficialmente é uma ONG e que a gente estuda os espaços públicos de Campina Grande para tentar dar diretrizes para uma cidade melhor. Na hora que a gente tem um dado, um diagnóstico, a gente consegue dar diretrizes para a cidade. E agora, nesse momento, não só o Lab Rua, mas é uma pesquisa nacional que a gente participa da Rede Brasileira de Urbanismo Colaborativo. A gente está fazendo uma pesquisa sobre como está o uso da cidade durante essa época de isolamento social. Né? A gente tem em média de 150 respostas em Campina Grande. No Brasil, a gente já está em mais de 2.000 respostas. E o que a gente viu, por exemplo, é que aumentou o número de pessoas andando a pé. Alguns resultados, não só para o Brasil, mas principalmente para Campina Grande. Aumentou o número de pessoas andando a pé. O transporte público caiu drasticamente, a quantidade de pessoas que usavam transporte público. Não necessariamente aumentou, o uso do carro ficou igual, né? Então a gente pergunta como é que era o deslocamento das pessoas antes e agora. E a gente vê também que em Campina Grande, 60% das pessoas que responderam nossas perguntas não conseguem resolver o que precisa de necessidade básica nesse momento, né? No seu próprio bairro, precisa ir para um bairro diferente. Que tem tudo a ver com a conversa que a gente teve hoje sobre essas disparidades de infraestrutura na cidade, né? Então, quem quiser, eu até peço para todo mundo que está nos escutando de participar da pesquisa, acho que vai ficar até a semana que vem, que a gente já precisa dar diretrizes. A ideia da pesquisa é que a gente dê diretrizes para o poder público de como ajudar nessa volta ao uso da cidade de forma segura em relação ao Covid. Então, tá lá o mais fácil é entrar no Instagram do Lab Rua, que é lab.rua, que o link está lá na nossa bio. Aida, perfeito, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, o bate-papo foi muito bom, muito bacana, muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade, parabéns pelo trabalho que você vem executando, tanto no Lab Rua, quanto também no debate que você traz aqui para o nosso município, sempre participativa, sempre muito atuante em tantos projetos, e é isso, o Gabinete Paraíba está à sua disposição, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço o convite, fico à disposição. Obrigado, Aida. Bate-papo legal aqui sobre o futuro de Campina Grande, né? Foi muito bom. Cidade que, vez ou outra, Campina Grande é premiado, você sabia, com prêmios de mobilidade urbana. Eu nunca entendi isso. Eu também não, meu amigo. Em 2018, inclusive, eu acabei de ver aqui uma reportagem que a cidade foi agraciada com a melhor mobilidade urbana do Brasil. Enfim. É uma articulação política muito boa. Meu Deus do céu, vamos ver, né? Esse prêmio eu não entendo, não. Pois bem.